Começa agora o programa A Voz do que Clama no Deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Louvado seja o Rei Jesus Cristo. Glória a Deus. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cirque. Boa noite a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Aqui o vosso amado obreiro Fernando Moio, obreiro desta igreja. Estamos a iniciar com o nosso programa A Voz que Clama no Deserto, da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja esta liderada por o apóstolo Marcelino Mário Bento, e ele é o fundador também, glória a Deus, de Angola para o mundo. Não esquecendo que aqui estou junto com o pastor Edmo Carlos Tomás, o pastor provincial de cá da província de Tete. Boa noite, meu pastor. Boa noite, obreiro Fernando Moio. Boa noite a todos aqueles que estão em nossa sintonia neste momento. Aqui vos saúda o vosso amigo, o pastor Edmo Carlos Tomás. Sim, nós estamos aqui para vos fazer conhecer essa mensagem da cruz que vos levará para que vocês possam ser salvos. Presta bem atenção nessa mensagem que já vai vir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento, e assim vocês irão se beneficiar desta mensagem para o vosso bem, das vossas almas. O tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou entre nós na terra. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo, como estava a falar agora o pastor Edmo, o reino se manifestou aqui na Igreja Salvação de Todas as Nações. Agora prepara a sua caneta aí para no final gravar os números daqui da Igreja Salvação de Todas as Nações. Vem aí a palavra com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Fica atento. Glórias a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, todos os irmãos. Apóstolo, Saul foi escolhido e Davi foi achado. Nos tempos de hoje ainda existe isso? Claramente. Presta atenção. Calma aí. Você não tem chamado para o altar. Tem o chamado da salvação e talvez para o átrio. Escuta muito bem. Não tem chamado para o altar. Porque os do altar, Deus é que os chamou. Desde o ventre das suas mães. Quando fala de chamado do altar, são pastores, ou então apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores e doutores. Esses podem ser chamados doutores ou então mestre, professor. Não esses professores aí de teologia. Nem tampouco esses evangelistas aí, que as pessoas, qualquer um vai lá na rua e diz que é evangelista. Todos devem evangelizar, mas nem todos são evangelistas. E nem todos que profetizam são profetas. As pessoas deveriam entender isso. E nem todos que vão abrir igreja são apóstolos. Agora veja, os 5 ministérios são ministérios do altar. E outros ministérios chamam-se ministérios da igreja. Como? Por que se chama ministério da igreja? Porque é a igreja que levanta. Como levantar obreiros, diáconos, é a mesma coisa. Obreiros, diáconos são chamados servos. Levanta servos, levanta bispos, os anciãos, isso tudo aqui é ministério da igreja. Agora veja, Deus só confirma. Agora veja. E um desses aqui que não tem o ministério do altar, busca seriamente e acha Deus e fica revestido de Deus e inflamado na linguagem dos homens, inflamado com o poder de Deus porque buscou, pagou o preço. Deus não vai lhe usar, vai! E as filas vão se formar para as pessoas virem ouvir ele pregar. As filas vão se formar para ele ministrar curas, para libertar os cativos. O que é que tu achas com essa aqui? Esse foi achado. Ouviste? Então, já expliquei tudo. Ainda hoje também. Mas... Raquel 21, apóstolo, como diferenciar a voz do Espírito Santo da voz da nossa consciência?
É muito difícil, mas é possível. Isso tem a ver depois com a intimidade com Deus. Por isso você vê que o povo de Deus chamando Samuel, Samuel não se enganou e foi atrás do homem. Me chamaste 3 vezes, e a quarta, o homem com a experiência que ele tinha, mesmo já perdendo a visão, lhe falou, já sei quem está te chamando. Desta vez, quando ele te chamar, diz, eis-me aqui. Ouviu? E Deus admite isso, ele sabe que nós crescemos, somos como menino. Por isso ele zela conosco na nossa estrutura. Por isso ele diz que ele conhece a nossa estrutura. Mas ele não admite que a gente continue sempre meninos. Ele quer que a gente comece meninos e vai nos instruir para crescer. Agora, quando você mais íntimo estiveres com Deus, e a intimidade se busca, intimidade, ele não vai oferecer a intimidade. A intimidade está mais próximo de Deus. E para estar mais próximo tem que caminhar. E caminhar é orar e jejuar. E andar na justiça, claro. Agora veja, quanto mais próximo você está, você vai conhecer a voz dele, porque é teu amigo. Aí você poderá conseguir discernir quem é que está a falar contigo. Mas quando nós ainda estamos longe, como meninos, mesmo sendo filhos de Deus, teremos sempre isso aí. Teremos problema de conseguir saber discernir quem é que está a falar. E por isso vamos cometer erros, e o povo de Deus admite isso, erros, e depois vamos reparar os erros e avançamos, caímos, levantamos e avançamos até alcançar a perfeição. Por isso Paulo exigiu a igreja para buscar, para conhecer Cristo não somente na largura, mas também no comprimento. Não somente no comprimento, mas também nas alturas. Não somente nas alturas, mas também nas profundidades. Ouviu? E Paulo disse que os meninos não estão experimentados pela palavra da verdade, porque eles tomam leite. Somente os adultos, os mais velhos, é que podem receber a palavra da verdade, porque eles têm os seus sentidos não entupidos, mas abertos. Ouviu? E Deus raramente também fala com os meninos. Vai falar com o menino como? Vai chamar Deus de diabo? Fala, está amarrado o diabo. Vai correr e dizer, não é Deus que me mandou. E ele pode dizer, é Deus. Agora, essa confusão pode existir, mas avança. Mais tarde, você vai entrar na perfeição. E a perfeição vai te levar você a conhecer a voz do teu amigo, do teu amado. Não vais aceitar os mentirosos, a voz do diabo ou a tua voz. Não. Por isso, a Bíblia diz que mulher virtuosa, ele conhece a voz do seu marido na porta. Ou pela porta, quando o seu marido vai para passar algumas horas com os anciãos da aldeia ou da cidade, na hora quando ele voltar aquela madrugada, na minha terra chama-se quando ele for sunguilar, é sunguilar, né? Sunguilar aquele quando os mais velhos estão na roda a conversarem e tal, até as altas horas, e cada um depois vai para a casa dele. Quando ele vir bater a porta, e ele vai perguntar quem? Ele fala, sou eu. Ele conhece a voz do seu marido, não vai abrir o ladrão. O ladrão pode tentar imitar a voz do marido e falar, você não é o meu marido. Não vai abrir a porta. Assim, nós somos também essa mulher, a igreja, a noiva. Mas quando nós estamos mais próximos, então saberemos distinguir a voz do diabo. Quando falo diabo, pode ser um bruxo, um demônio. A nossa voz e a voz do nosso amado. Então ora. Quando mais orar, os teus sentidos vão se abrir. Jejuar também, claro. Mas... Arnaldo Coça, apóstolo, quando Deus tomou Elias ao céu, em meio ao redemoinho, foi de corpo físico? Com certeza. Mas como o sangue e a carne não podem entrar no céu, foi transformado. É a mesma coisa que vai acontecer com quem, Arnaldo Coça? Viu com a igreja? É mesmo assim. Você está pensando que os arrebatados vão morrer para lhes arrebatar? Ou o corpo dele vai cair no chão? Não. Os arrebatados vão entrar com seus corpos. Mas quando estiverem já no espaço, antes de chegarem no céu, serão transformados. Transformado o quê? É um corpo espiritual e glorioso, que não adoece, já sem sangue, uma carne já espiritual, transformada. O mesmo corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou você pensa que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele tomou um outro corpo. O mesmo corpo que ele deixou na campa. Só que foi transformado. Já é um corpo glorioso. Já é um corpo celestial.
Então Elias entrou com seu corpo e que foi transformado em celestial. Paulo disse, um é o corpo dos celestiais e outro é dos terrestres. Ouviste? Assim como nós carregamos o terrestre, amanhã vamos carregar o celestial. Mas, Franquíssima, Falcão. Apóstolo, fala sobre a Santa Ceia, que as igrejas fazem do pão e o vinho. Se o Senhor faz aí Santa Ceia na tua igreja. presta bem atenção. Não fala que as igrejas, claro, as igrejas que estão a fazer. Isso é uma ordenança de Deus, é um mandamento de Deus. Não estou a dizer que é um mandamento para a salvação, para a lembrança. Glória a Jesus. Jesus, na última noite, a chamada a ceia, a última ceia, ele falou isso. E ele entregou o pão e o vinho. Ele disse que o corpo dele era aquele pão, representava o pão, e o vinho representava o seu sangue, que seria derramado, maltratado lá na cruz. E ele aconselhou os discípulos para fazerem sempre isso, em sua memória. Ele disse assim, fazei isto em memória de mim, ouviu? Memória. Essa memória significa que quer dizer, para a lembrança da morte do nosso Senhor Jesus. Ao fazermos isso, é para nos lembrarmos que o corpo de Jesus foi dilacerado na cruz, o seu sangue foi derramado para a nossa redenção. Memória. Glória a Jesus. Memória. Fazei isto em memória de mim. E a igreja primitiva fez isso. E nós temos que fazer. Paulo foi mais espiritual do que esses pregadores hoje que estão a dizer que não precisa fazer Santa Ceia. Paulo foi mais espiritual. E Paulo, quando ele se converteu, encontrou já uma igreja dos apóstolos. Ainda os apóstolos estavam vivos. Aliás, ele esteve com eles. E ele aprendeu com eles. Ou começou a ser imitador de Jesus, o que ele mandou fazer. E o mesmo Paulo, quando ele aconselha a igreja de Corinto, que estava a participar da ceia de uma maneira indigna, errada, e ele até lhes disse, vocês vão ficar doentes, para não falar daqueles que vão morrer ou já morreram. Muitos estão doentes por causa de fazerem brincadeira, porque a igreja de Corinto andava na carnalidade e fazia da ceia como uma oportunidade de fazer demonstração de poder financeiro. Os que tinham o dinheiro traziam bifes, traziam, já faziam tipo uma festa carnal, traziam comida, se embebedavam. E Paulo disse, quem tem fome, come na casa dele. Vocês estão fazendo, você está a envergonhar os que não têm. Quem vos disse que a ceia é assim? E ele especifica, mas antes disse assim, o que eu recebi do Senhor, isto eu vos entreguei. Quer dizer que ele recebeu do Senhor a respeito da Santa Ceia, ou da ceia do Senhor, e passou a igreja, o que eu recebi. E ele disse, na noite que ele se entregava voluntariamente para ir morrer, tomou pão e não sei o que, tomou vinho, você conhece esse versículo, e deu graças e lhes deu, papapá. Ele disse, eu recebi e eu vos entreguei. E ele mostra que as pessoas, antes de participarem da ceia, devem fazer exame da sua consciência e ver se estão em condições ou não. E Paulo disse, aqueles que participarem da ceia em pecado, de uma maneira indigna, vão trazer condenação a si mesmo. Ouviste? Então, é isso aí. Agora, vou te explicar. A ceia não te salva. O batismo não te salva. Estou falando batismo nas águas. Quer o batismo nas águas, quer a Santa Ceia, não salva ninguém. Mas sim, os salvos é que devem participar dessas duas cerimônias simbólicas. Quer o batismo como a ceia, ao simbolismo. O batismo é o simbolismo da nossa morte e ressurreição. E a ceia é o simbolismo da morte de Jesus Cristo por nós relembrado. Entendeste? Quer dizer que isso é para os filhos de Deus. Quem não está salvo ao participar da ceia, não pensa que vai ser salvo. E quem não está salvo para ser batizado, não pensa que já foi salvo. Como assim? Sim, porque o batismo é para quem? Que é aquele que crê. Filipe disse, se você crê de todo o coração, eu vou te batizar. De todo o coração, o homem se crê já está salvo. Se com teu coração confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e, aliás, creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e que a tua boca confessares isto, você já está salvo. Ouvistes com o coração. Agora, participar da ceia na carne, em pecado, não conhecer a Deus, não vale a pena. Paulo disse, isso traz problemas. É melhor ficar de fora. Agora, os crentes, ao participar da ceia, somente lembrança. Não vai acrescentar nada no cristão.
Lembrança por lembrança. Eu vejo aí Santa Ceia da prosperidade. Santa Ceia não sei de quê. Santa Ceia da felicidade. Mentira de Satanás. Uma lembrança e acabou. Estamos a nos lembrar dos sofrimentos de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Não porque Santa Ceia da prosperidade, Santa Ceia da lembrança, da felicidade, Santa Ceia não sei o que. Não tem disso aqui. É só ceia, acabou. Lembrança. Mas... Apóstolo, como se tornar um crente imbatível, firme na rocha? Oh, aleluia. Só já o nome crente significa aquele que crê. Mas tem muitos falsos crentes. E querem ser imbatíveis. É impossível. Tem muitos falsos crentes e querem estar firmados na rocha. Para estar firmado, quando você fala imbatível, é a mesma coisa, firmados na rocha. Sim. Crentes fortes no Espírito. Para você ser imbatível, tem que ser um crente. Se é crente, o facto de ser crente, você não é imbatível. Agora, depois de você ser crente, ou então novo nascido, filho de Deus, agora você tem que buscar as fortalezas. No demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na sua força. Revestivos de toda a armadura. Viu? Isso aqui, Paulo não estava a falar aos ímpios, aos irmãos, na fé, aos filhos de Deus, para se fortalecerem no Senhor. Como se fortalecer? Buscar a face do Senhor. Buscar em quê? Em oração, jejum, sacrificar a carne, o corpo. Apresenteis a Deus o vosso corpo como sacrifício. Sim. Acordar de madrugada para estar com Deus, aleluia, em oração. Amar a palavra de Deus acima de tudo. Meditar nas Sagradas Escrituras noite e dia. Isso vai te fazer você tornar uma árvore plantada junto do ribeiro e que as suas folhas não cairão em qualquer estação e dará frutos na estação própria. O homem sensato, a casa dele vai cair. O homem imbatível sabe que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouvir e praticar. E essa prática entra também o sacrifício. Porque é a palavra de Deus. Quando nós estamos a orar, estamos a praticar a palavra. Mas não adianta fazer isso e andar na carnalidade. Você já é uma casa rota. Orar, jejuar para os filhos de Deus. Por isso Jesus disse, vigiai e orai em todo o tempo para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas. Uma dessas coisas é a queda. Concupiscência, sedução da riqueza, os prazeres. Sim, todo esse mal que vai atacar a humanidade, em especial a igreja. E ele disse, quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé. E ele disse, para que vocês possam estar em pé diante do Filho do Homem. Orar, vigiar, em todo o tempo. Mas... Apóstolo, o que fazer quando eu souber que o meu líder está em pecado? Teu líder está em pecado. Presta bem atenção, eu vou te falar. Como as pessoas estão se enganando na terra. Eu falei isso ontem. Quando eu era obreiro da igreja onde eu saí, olha o que eu respondia às pessoas. E vinha alguém me dizer, o fulano caiu. E eu lhe perguntava, quando é que ele esteve de pé para cair? E eles ficavam chateados comigo. Mas você também, você é orgulhoso, você e tal, você sabe mais, você não é nada. Eu disse, não, vamos. E eram amigos. Vamos lá. Só cai quem esteve de pé. Quem esteve de pé é que vai cair. Quem anda caído, não caiu, já anda caído. E muitos desses vossos líderes que vocês estavam a falar que caíram, não caíram nunca caíram. Nunca estiveram de pé. Andam caídos. Um líder caído, ou que anda caído, o termo certo é esse, desde a sua nascença sempre esteve caído. Quem são esses? São pessoas que nunca conheceram a Deus. Nem todos, há uns que conheceram depois que caíram. Vou falar o primeiro grupo. Se está nessa condição o teu líder, nem deve ser teu líder, porque ele é mercenário. Ouviste? Mercenário. Os pecados dele somente se revelaram, porque a palavra de Deus diz assim, que no oculto não será revelado, o pecado de muitos vai se manifestar mais tarde.
E quando Deus faz isso, é para alertar aquelas ovelhas aí da matança, cujos seus donos estão os matando sem piedade, para fugirem. Ontem eu recebi um rapaz, um pastor, olha o que ele me falou. Eu sou pastor, não se preocupa, tá? Não estou a expor você para ajudar os outros. Eu sou pastor. E ele perguntou, qual é a tua igreja? Fala o nome da igreja. Não vou falar o nome aqui. Igreja X. Ah, ok. E depois, possivelmente o líder dele me ouviu a pregar em 2012. Voz do que clama na rádio. Voz do que clama no deserto. Preparar o caminho do Senhor. Foi dar o ministério dele quase com esse nome. Ouviu? Aí depois ele disse que o pastor se prostituiu, criou escândalo lá na igreja, fugiu. E ficamos dois de nós. Eu fiquei com a igreja, mas o outro me combateu e outras pessoas, eu também fugi. E eu lhe falei, vocês cometem um erro muito grande. Vocês vão abrir igreja, vocês seguem homens, você está pensando que ele caiu agora? Ele anda caído, nunca se levantou. São pessoas que entraram no evangelho com o propósito somente de ter fama, ter dinheiro, o desemprego aperta e quero fazer alguma coisa e pronto, e vai, Deus está me mandar, sonhou que estava a pregar, foi abrir igreja. Disse, o vosso erro é esse que vocês cometem. E depois de vocês verem, parece que não se violou criança e não sei o que ele me falou, já esqueci também, mas é um escândalo que ele até teve que fugir. E você ainda ficaste para manter aquela igreja. Você está pensando em aquela igreja? Aquilo é uma sinagoga de Satanás que ele abriu. Ah, me combateram. Eu disse, fizeste bem, agora estou em casa. Eu disse, não é igreja aquilo. Então você não pode permanecer num falso profeta porque os seus pecados se revelaram. E vocês estão aí dizer, vamos orar, vamos. Olha só, vou te falar uma coisa. Quando eu saí da IURD, as pessoas mais no meu círculo, obreiros, só perceberam que eu fui abrir igreja. Começaram a escarnecer, zombaram. O meu amigo, ele me falou, só vou dar crédito em você depois de 10 anos. Não vou criticar, não vou falar nada. Depois de 10 anos, eu vou vir te abraçar. Se você continuar de pé. Eu falei, daqui a pouco, já estou 16 anos, ele já está desaparecido. Estou ali procurar para ele falar, já tenho 17 anos, esse é o 17º. É mesmo assim, né? 17º ano. Ele falou com 10. Está calado. Devia me ligar já. Agora veja. Muita gente... Eu tinha lá uma irmã que queria vir conosco. Nós fazíamos evangelização, íamos no hospital. Eu era o obreiro e ela era candidata e um jovem. Íamos orar nos hospitais. E ele tinha uma referência muito boa em mim. E ele viu também a corrupção na igreja. E ele alertou as pessoas, vou seguir o obreiro Marcelino. A igreja não está boa. Olha o que as pessoas lhe falaram. Não faça isso. Nós vamos orar e vamos mudar a situação. E a notícia me chegou até mim. A fulana queria sair, mas lhe falaram, nós vamos mudar a situação. Porque é aquela fé. O homem muda o lugar. Você não muda o lugar nenhum. O homem, se é Deus que ele levantou, quem lhe deu a visão é Deus. Se é Deus que lhe mandou. A visão, Deus é que dá para o homem. E aquele homem acabou. Por isso não há democracia na igreja. Vocês querem implementar na igreja? Estou a ver igreja com democracia, votação como na metodista. Ai, vai se votar o líder. O quê? Líder votado? Olha só, foram imitar a democracia americana na igreja. Alguém vai dizer, então, isso é ditadura. E quem te disse que há democracia na igreja? Deus só substituiu matando a pessoa, se você não sabia. Nem ele próprio faz isso. Josué substituiu depois que ele matou Moisés. Davi, enquanto Saul não morreu, ele continuou fugindo, gritando nos montes. No dia que Davi morreu, Saul morreu, Deus levou Davi e começou a reinar. Por quê? Está pensando que Deus deu de confusão? E se aquele que ele vocacionou caiu, caiu mesmo. E todo o reino. Você não está vendo em Israel quando o rei caía, a nação sofria? Um só homem, pronto, eu queria dizer isso aqui. Um só homem se desviou, mas como ele era o rei, ele era o governo, ele era a autoridade máxima.
toda a nação era levada à corrupção. Infelizmente. Por quê? Então esse pastor que você estava a falar, que o meu pastor, qual que eu faço com o meu pastor caído? Esse teu pastor não é caído. Anda caído, não caiu. Não caiu para mais ou menos vocês fazerem alguma coisa. Então o que estava de pé caiu. A Bíblia diz para você, glória a Jesus Cristo, aleluia, ajudar a interceder. Cuidado com a calúnia, pode ser que é mentira. Não pode difamar, não pode levantar e dizer o fulano, eu vi, isso é mentira. Mas cuidado que eles usam também esse versículo bíblico para maniatar as pessoas e dizer, não quero julgar, não julga. Olha o que o Eliseu fala. O Eliseu anda aflito a dizer, esse homem só fala de mim, também não consegue falar de mim. Fala! O Eliseu foi afrontado várias vezes por pessoas que estiveram lá no ministério dele. A dizer, você está criando muito escândalo, você está se prostituindo, você está a estragar a igreja. Eles achavam que estava a estragar a igreja. Estragar a igreja? Que ele nunca foi igreja. Olha o que ele respondia a essas pessoas. Deixa mesmo eu carregar a minha cruz. Deus me entregou ela, eu mesmo que vou me arrebentar, se sou mesmo eu mesmo gay. Não vale a pena. Quem vai me julgar é Deus. Quem és tu que julga o servo alheio? Eles falam assim. E as pessoas ficam com medo. Não julgue. Sai dali. Você vai ficar ao lado do que de um falso profeta a dizer, e muitos vão orar para Deus levanta o nosso pastor. O quê? Nunca esteve de pé. Nunca. Deus. Mas, o quê? Será que serigrafia? Apóstolo, crente é admissível comer caracol? Como se purificar após tocar coisas impuras? Exemplo, cadáveres dos nossos entes queridos, quando morrem. O pecado de comer muito, encher a barriga, diminui a unção? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Não existe imundícia em tocar em coisas hoje. Saiba disso. Isso foi na lei. Tocar no cadáver, o homem fica imundo. Você tem mulher? Então você anda todos os meses, você está ficando imundo, irmão. Quando a sua mulher vem na regra, a cama dele, se você tocar lá, ficaste imundo. Na lei. Aonde ele sentou, se você sentar lá, ficaste imundo. E não somente. Não é só tua mulher, qualquer um. Onde o leproso tocou, se você tocar, onde um cadáver caiu, se você pisar lá, você ficou imundo. Você tocar no cadáver homem, até animal. Não estou falando animal que você matou para comer. O animal que você encontrou morto. Todo que ele tocava tinha que se purificar. Isso é da lei. Você esquece isso aí, porque como devo fazer para se purificar quando tocamos nas coisas imundas? Não há pecado em tocar as coisas que você chama imunda, que foram chamadas imundas. Hoje não há imundícia nessas coisas. Tudo foi purificado pelo sangue de Jesus. Caracol pode se comer. Agora, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há comidas que você não pode comer porque mata. Então aquilo que mata, não sei se o caracol, eu creio que caracol os chineses comem. E não deve nem julgar os chineses que comem caracol. Então, ouviu? Se o outro está a comer e não lhe faz mal, você também pode comer. Agora, você não é obrigado a comer. Nem tudo que ele disse convém a você. Mas agora, não julga aquele que come porque não tem pecado nisso. Glória a Jesus. Ouviu? Pode comer tudo. Falou Jesus, tudo que vos colocarem na mesa, comei. Jesus, que estava debaixo da lei, ou então, debaixo não, numa nação da lei, que nasceu dentro da lei. Ele não estava debaixo, mas dentro da lei. Termo certo esse. Agora está falando aos seus discípulos, tudo que vos meterem na mesa, vocês podem comer. Agora, vinha tudo com peixe sem barbatana, com caracol. Ele está dizendo, não pergunte. Paulo agora especifica muito bem o espírito em Paulo. Não pergunte por causa da consciência. E Paulo disse que todas as comidas foram purificadas no Calvário. Pois nada é puro para os impuros. Todas as comidas estão impuras para o impuro. Não a comida que faz impuro ele já é impuro. A comida limpa não vai lhe fazer puro. Mas o limpo, tudo é limpo para ele. Até aquilo que o Adventista diz que é imundo, para o limpo é puro. Aleluia. Ouviste? Agora, qual é a outra pergunta? Fez 3 na mesma pergunta. Muito diminui a unção. Ai, Jesus, diminuir a unção.
Glutonaria é pecado. Não falem de diminuir a unção, mata. O pecado pode ser pequeno, vai matar se não for perdoado. E para ser perdoado tem que haver arrependimento. Ouviste? A glutonaria é obra da carne. Quando se fala obra da carne, significa pecado. Obras do pecado. Bebedice, glutonaria, são obras da carne. Você não fala da unção. Qual unção? É morte. Unção. Está a se referir só da unção? É morte. Por isso temos que vigiar e andar no Espírito. E assim não vamos sofrer as concupiscências da carne. Eu não estou a dizer que essa pessoa vai morrer espiritualmente já. Mas tem que se arrepender para viver. Porque todo o pecado é iniquidade. E toda iniquidade é pecado. Porque se você não se arrepender com a glutonaria, depois você vai cometer outros pecados. Um pecado vai chamar outro pecado, como disse Davi. Um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco não é só glutonaria, é bebedice, é adultério, é fornicação, é a idolatria, tudo cercando o homem. Pois Paulo fala disso. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Um pouco de pecado vai contaminar todo o corpo. Mas Tânia Fernandes. Pai Marcelino, quando chegar o avivamento na sua plenitude, depois destes 10 anos, os filhos de Deus, quando pregarem o evangelho do reino, serão perseguidos mortalmente a nível mundial? Olha, a perseguição da igreja está bem reservada. Bem reservada. Pode registrar isso. Essa igreja não vai ser perseguida agora. Essa dispensação vai ser perseguida na grande tribulação. Como a perseguição é a prova da morte para a igreja, então a igreja não vai passar nem 2 provas da morte. Já está lá bem preparada. Como vos enganaram que a igreja não vai ser perseguida? Já está lá a prova da morte. Por isso a igreja vai sair do avivamento para entrar na perseguição. No período que se chama grande tribulação. Ouvis? É incrível. Daniel disse que aqueles que há muito ensinavam a justiça, pregavam a justiça, vão ser mortos. São pregadores que vão sair na graça, conhecidos, que operaram milagres, que arrastaram multidões para Jesus. Muitos deles vão ser assassinados por Anticristo. Ouviste? São essas estrelas que ele joga no chão e pisa eles, com a permissão de Deus. Ouviste? Mas Arnaldo Cossa. Apóstolo, como é que um remédio pode nos curar de uma doença, sendo que as doenças são causadas por espíritos maus? Olha, a graça e a misericórdia de Deus faz que você está pensando que Deus não trabalha. Deus trabalha, como ele disse, o solo dele sai, o sol, até para os ímpios. Se Deus não colocasse a mão aqui, o mundo todo ia desaparecer. Então, Deus está no controle e vai ajudando as pessoas. E outros vão morrendo, e os mesmos que morreram hoje foram ajudados um dia, para que ninguém ache que é injustiça. O mesmo que morreu hoje um dia foi curado. Então, por isso você vê que as enfermidades são curadas, porque quando se fala espírito de enfermidade, o espírito de enfermidade, ele ataca o corpo e o corpo fica doente. Então é possível que um medicamento cure o espírito de enfermidade, porque Deus está presente no controle para curar. Mas tem vezes que as doenças não são curadas pelo medicamento. Tem que expulsar o demônio. Uma coisa é um demônio, outra coisa é espírito de enfermidade. Quando você ouve falar espírito de enfermidade, são vírus espirituais. São mais ou menos micróbios espirituais. Esse micróbio espiritual é que vai infectar o vírus material e fica renitente para matar a pessoa. Mas como Deus tem poder, aleluia, até para a morte, então vai dando oportunidade às pessoas para não morrerem. Entendeste? Mbiri kuna mulungu kudzulu. Mafala njumwera vadi na apóstolo Marcelino Mário Bento. Glórias a Deus, meus irmãos. Esta é a verdadeira palavra do Senhor. Você está a ouvir, você está a reconhecer que isto é verdade. Então, o que falta?
O que falta é você vir, glória a Deus, se posicionar aqui, vir, ouvir de perto, glória a Jesus Cristo, receber as orientações em todo, glória a Deus, as inquietações, né? Então, de todas as suas dúvidas, você aqui poderá ter a sua resposta, aqui poderá falar com o pastor Edmo, ele vai te esclarecer tudo, mesmo você ligando, daí vai te esclarecer, mas era melhor chegar na igreja para esclarecer com profundidade. Glória a Jesus Cristo, e você não viverá com dúvida. Por causa do que? O diabo, conhecendo a humanidade, glória a Deus, vem enganar o mundo com os falsos profetas. Ele fez como? Outras igrejas não comem carne do porco, não comer aquilo aí, angalega uja nkumba, angalega uja nkologolo, já moyo masanto. Anangomba anga guarda bzimibala, anga famala bzimabara, já moyo ni santo. Anangomba napoda jishanyo, anangomba napoda jishanyo, anangomba nyambanya uperegar kubiri, bzizinha de dividir, mas incluindo tudo, wensimba falso. Wensimba kunama, mas adamudar bzindu. Então, mungabwera kuno munzava kuno bwino, na clareza bzenze bwa munado, dúvida ense ya munayo. Ade mungafuna pode kuligar na número andidar pastor Edmo, então muligar mushibvunza bwino nandi ndilale sobre igrejango misterera igrejango ambaletsa kuja nkomba. Então nduzeni muno bwino, ninguém ndilebona. Então vai te esclarecer com toda clareza, segundo a palavra do Senhor, porque permanecendo aí em lago do fogo vai para o inferno. Glórias ao Rei Jesus Cristo. E por isso o diabo vem trazer o coaching, apareça doendo pregar cobrir. Glórias ao Rei Jesus Cristo. E por isso vamos sempre ambanama como a gozar sobre a cobrir, porque o ser humano afuna kudala na shigwadira. Ser humano afuna kuva ngabwera kuno nikudalisa, ngabwera kuno unkhala nagaro, ngabwera kuno mbrazira gona, ngabwera kuno ngona, mbrazira kuistarana, ngabwera kuno unchira kolone basa, ngabwera kuno unleona mbone mwana, ngabwera kuno umona. Mbashtika nchanyo ngenda mweko anchira matsangashe mwana nkubasa. Entakula kale mwana sheye nada. Palibe muntu ambakwanisa kugirari muntu alma humana, senão ser Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. Glória a Jesus Cristo. Diabo dá também diabo. E por isso, na mão mbabala, na manhã bezi, na manhã mafalso profeta, mungabala mwana bakala wana kunesa, wana kulira, wana mademônio em pessoa, wana kuzonga bzindu, wana mbabweresani problema. Ade mumbadandola po mtibino kala ndikanda kala ndilibe mwana na ngoma bangobo. Então, verano quando mutavisha shadidi e munona benefício. Vai ver benefício de Deus, o que Deus faz aos seus filhos. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Então, o que o diabo fez? O diabo fez o quê? Dividiu. Esse falso profeta tem mentira X, coloca isso assim como verdade. Esse tem mentira X, esses vão dizer que o inferno existe. Por enquanto, incluindo tudo, são mentira, são do diabo. Glórias ao Jesus Cristo. Não prega o arrependimento, nem não prega sobre o inferno. Só vão dizer, Deus é amor, Mulungu ngwabwino, Mulungu ambadalisa, Mulungu até sinifana Mulungu. Tá reprovado. Mulungu adaleo, tonshanya dauza magrubozires a religioso, andi fariseus andi filho do diabo. Tangwa chai. Tangwe obras ao do espiritual, zikandelemea nene to Mulungu, porque Mulungu adaleo mwanangu ngula mbashita jomwe ine nimba muza mundula mbashitali jomwe ine nimfuna niwe mwanangu ni mwana diabo. Então, glória a Jesus Cristo. Estamos a convidar todos vocês para participar dos nossos cultos, para vir aqui. Não pode ser enganado. Acabou o tempo da mentira, do engano com esses falsos profetas bandidos que sempre prega dinheiro, sabendo que o ser humano é ansioso. O ser humano quer coisas só já feitas. O ser humano não quer sofrer. Glória a Jesus Cristo. O cristianismo é perder para ganhar, perder a sua vida, salvar a sua vida. O que adianta você ter isso e perder a sua alma? Glória a Jesus Cristo.
Então, e aí, meu pastor? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã ledo mafala ya mudu funingana kuti muyadziwe. Lekani kudinamiza kulega kudya nkhumba mwatidzaende kudzulu. Ni nkhumba lini yomwe nkuchitisani kuti mwepo muleka kuyenda kudzulu? Ni mabasa yanu yapezi. Kanu unamizana kuti tinileka kudya nkhumba tinenda kudzulu. Azinji wanthu ambachitalini bzakuyipa, ambachitalini bzensene mabasa yomwe yafunikana iwo Mulungu ambayaletsa. Koma iwo ambachitalini bzomwe Mulungu amfuna, thangwera Mulungu ndi adaletsa. Ayi pinangopenza thangwe ambamufuna Mulungu. Kuteweza mafala ya Mulungu bzifunikana kuti iwepo uteweze mafala ya Mulungu, thangwa Mulungu umfuna Mulungu. Bzifunikana kuti uchite bzomwe Mulungu amfuna, thangwera lufoila kumufuna Mulunguyo. Sikuti thangwera mitemo ya pezi mumbapasidwa manyumba mwanu mauzimu, thangwera ku nyumba yanu ya uzimu kuna mfiti yomwe imba vima. Muitas pessoas acabam guardando os mandamentos que são dados lá nas igrejas, não roubam, não mentem às vezes, nem prostituem, porque nas igrejas de tais pessoas tem adivinhadores, tem os feiticeiros que conseguem adivinhar a vida das mulheres e de outras pessoas. A mulher tem roupa xixi de dentro e a pessoa passa a ser justa a usar as roupas segundo a recomendação deles, porque na igreja tem um feiticeiro que anda a adivinhar as roupas. A mulher não pode andar fora, claro, isso não é bom que a mulher ande fora, mas você, se não andar fora por causa do teu falso profeta que te adivinha, isso não quer dizer nada. As pessoas têm que deixar de cometer pecado por amor a Jesus. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se alguém perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, então vai achar a vida. Agora vocês estão a deixar de prostituir, estão a deixar de adulterar, não por amor a Jesus, nem por amor à sua palavra, mas por amor aos falsos profetas, porque eles vos adivinham, eles vos envergonham no meio do povo. Vocês vivem segundo as profecias dos feiticeiros e assim vocês dizem que andam na santidade usando essa roupa branca e vocês ainda sendo pecadores. A salvação não está nessa mentira que vocês estão vos deixar a levar com essa brincadeira, toda essa piada aí. É para vocês amar a Jesus. Por isso vocês mais temem a eles do que ao próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês não roubam, vocês não prostituem-se, vocês não usam roupas vermelhas nos vossos corpos, vocês não adulteram, nem vocês prostituem, porque vocês temem os feiticeiros lá nas vossas igrejas. Mas vocês, quando estão nas vossas casas, vocês fazem outras coisas piores do que aquilo que os feiticeiros vos adivinham. E sobretudo essas mulheres que andam nessas igrejas do diabo Satanás, fazem vigílias e estão a ter filhos. E você também, homem que é covarde, você é muito covarde, homem que deixa a tua mulher andar nessas igrejas. Essas igrejas, o maior número das pessoas que têm filhos nem são dos donos dessas mulheres. São dos falsos profetas que acabam se envolvendo com as mulheres dos donos. E você diz para ser ajudado. Qual ajuda? Ajuda verdadeira vem de Deus. Se o Filho pode vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E vocês deixam as vossas mulheres a fazerem vigílias e outras coisas nas matas para vocês receberem filhos vindo com os falsos profetas. Eu tenho recebido essas notícias. É muito triste você, homem covarde, que em vez de buscar a Deus seriamente para você receber a verdadeira bênção que vem de Deus, e você deixar a tua esposa andar com os falsos profetas, até na tua consciência você pode já saber isso. Que isso não é normal, você dando tua esposa a ir fazer vigília, você ficando em casa assim, tua mulher ia andar com um falso profeta. Por isso vocês receberam demônios. Você pensa que um servo do diabo, qual filho que ele pode dar? O qual filho que pode dar? Então ele não dentro dele, nele não tira algo que é bom. É filhos do diabo, por isso vocês receberam os filhos endemoniados. Maldição sobre as vossas vidas, e assim vocês estão sendo enganados com falsos testemunhos também. Nós podemos colocar aqui vários testemunhos. Na nossa igreja tem havido vários testemunhos. Não quer dizer que nós não queremos colocar os testemunhos. Nós vamos colocar com o tempo, se assim isso permitir o Senhor. Mas por enquanto o essencial é essa palavra, pois está escrito: conhecereis a verdade. É a verdade que vos liberta. Não é só testemunhos. Temos testemunho. Acha que uma palavra de poder e autoridade que vocês se alegram com ela poderia não conseguir libertar alguém?
Essa mensagem da cruz que sai em nós, que vos traz em paz, a mesma boca, a mesma palavra, a mesma autoridade não tem de expulsar o demônio. Se a mesma nossa mensagem leva com que a pessoa possa achar Deus, e essa mesma palavra não pode libertar um demônio, há essa autoridade, ousadia, determinação e coragem. É sobre tudo e todos. Os espíritos malignos bem nos conhecem, demônios. Venha para ouvir. Eu mesmo estou livre do mal e também através de mim muitas pessoas estão sendo libertas. Tem testemunhos, temos vários testemunhos aqui nas nossas, vários testemunhos. Mas não estamos aqui querer gastar nosso tempo com essas coisas. Pois o importante é a palavra. É a palavra sim que vocês devem saber. Com o tempo isso nós podemos fazer, mas não com má intenção como esses feiticeiros que obrigam as pessoas. Essas pessoas que vocês têm ouvido testemunhando são obrigadas. Eu tenho um testemunho mesmo que eu fiz na igreja onde eu estava. Fui obrigado a testemunhar. Lá as pessoas são obrigadas. Nós não sei, éramos 5 ou 6 pessoas que fomos levados para sermos capacitados para testemunharmos. Eram 5, 6, 7 pessoas. Outras pessoas, todas elas foram reprovadas. Eu fui aprovado porque eu era também mentiroso, segundo o meu pastor conhecia, falei, testemunhei, segundo o meu pastor, e assim fui aprovado, o meu testemunho passou na rádio. Ouviste? Esses testemunhos, essas pessoas, são obrigadas para testemunhar. Não testemunham porque eles se abrem por livre, espontânea vontade. Veja, essas pessoas que testemunham ainda são doentes. São doentes, é obrigação. Não é por livre, espontânea vontade. Você veja mesmo ao testemunhar a pessoa, você acaba entendendo que o feiticeiro apoia a pessoa para conseguir testemunhar conforme o feiticeiro quer. Que vocês dizem, pastor, não, pastor não é. É feiticeiro. São feiticeiros. Não pode se deixar levar com essa mentira aí, falsidade e engano. E muitas pessoas têm me ligado, falando boas palavras, alguns abençoando, outras pessoas falando, dando coragem, determinação. Mas eu vos digo assim, olha meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo foi dito, o Nicodemos, que bem sei que você, homem de Deus, ninguém pode fazer tais coisas se Deus não for com ele. Mas isso não basta, isso não é tudo, meu irmão. Isso não é tudo. Jesus disse, se você não nascer de novo, então você não vai ver nem o reino de Deus. Uma outra mulher também falou ao Senhor Jesus Cristo, bem-aventurado é a mulher que você te concebeu e os seus que você mamou. Ele disse, olha, se você, bem-aventurado muito mais, é aquela pessoa que ouve e pratica. Porque se você só me liga e assim agradece que você está a ouvir a mensagem da cruz, que nós temos vos feito conhecer aqui, você ligar, isso então não é mal. Mas se a tua fé se limitar nessas coisas, você também está perdido. Porque não é só para ouvir, não é só para ser ouvinte, é para você ouvir e praticar isso. E lá fora eu duvido que você lá vai achar a salvação. Lá não tem. Você tem que vir aqui, ouvir de perto e viver, ser meu irmão. Nos conhecermos, nos abraçarmos e viver a mesma fé, no mesmo espírito. Não é só me ligar. Isso não é tão mal, mas se você se limitar nessa coisa, você também é filho do diabo, vai no inferno. Não é o elogio. Jesus falou para essas pessoas, você está a reconhecer que eu sou filho de Deus, mas isso não é tudo. Por isso foi dito, se você não nascer de novo, vai ir no inferno. Agora, o que adiantou ele elogiar a Jesus e ele não sabia como poderia ser salvo? Até Nicodemos foi humilde. Ele disse, como pode ser isso? Mas como também um ser humano que conseguiu elogiar ao Senhor Jesus Cristo, falando, reconhecendo que ninguém poderia fazer tais coisas, aquelas coisas, se Deus não for com ele. Isso mostrou que só ele conseguiu falar aquelas palavras, mas não era filho de Deus. Se ele fosse filho de Deus, poderia ser salvo, ele não poderia perguntar mais que como pode ser isso, ou como pode alguém então nascer esse de novo. Outra pessoa também foi o jovem rico. O jovem rico também teve o mesmo problema. E ele pediu como que ele poderia ser salvo. Ele já guardava alguns mandamentos. Então o Senhor Jesus Cristo, ele também disse, não adianta você de me chamar bom. O que adianta você me chamar bom por enquanto você ainda está em falta? Então os homens eram carnais, todas essas pessoas eram carnais. Tinham que ser repreendidos, ser mostrado o verdadeiro caminho. Então, meu irmão, não para só você ouvir essas mensagens, ficarem na tua casa e você permanecer a me mandar mensagem, a bênção e tal. Eu não preciso até da tua própria bênção. Claro, você pode falar, eu não posso te impedir isso, mas você tem que se arrepender dos teus pecados. Ouvir essa mensagem, você ficar alegre com ele e depois permanecer sendo pecador, vai ir no inferno.
Deus não precisa de elogios, Deus não precisa de agradecimentos de que você conhece que é Deus. Ele é Deus, você falar que Ele é Deus, Ele é Deus. Se você não falar que Ele é Deus, sempre será Deus. Jesus, sendo Deus, foi reprovado pelos fariseus e hipócritas, outro povo. Ele é Deus e é Deus, sempre será Deus. É você que tem que se arrepender, não trazendo mensagens fabulosas e você permanecendo ser pecador. Isso não salva você. É para você se arrepender. Nós não precisamos de suas mensagens de agradecimento. É para tomar decisão. Tem que vir aqui ouvir essa mensagem da cruz de perto e você mudar o teu comportamento. Senão, estás morto, rapaz. Estás morto, homem. Estás morto, mulher. Tem que tomar a decisão. Largar o pecado, vir aqui de perto. A tua igreja que você está aí é a igreja dos cadáveres. É a igreja dos mortos. É a igreja dos feiticeiros. E como é que você vai conseguir andar conforme Deus quer que você ande? Estás perdido. É para você tomar a decisão, vir aqui em pessoa e ouvir essa mensagem da cruz. Nós vamos te orientar como você pode caminhar com Deus. Os que estão vos levar aí, vos apacentando, não conseguem vos detalhar como que vocês podem andar com Deus, pois eles não têm Deus. Por isso você tem que vir aqui, ouvir de perto e nós vamos encaminhar ao meu Pai. E você vai o conhecer e você vai conseguir também fazer aquilo que Ele quer, pois eu também faço o que Ele quer. Então o tempo está cumprido. Vindem, venham ouvir os favos de mel e assim vocês vão conhecer a Deus e Deus vai vos conhecer e assim vocês serão salvos. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja, a salvação de todas as nações, Sol da Justiça, por enquanto nós estamos aqui na cidade de Tete, estamos em Maroeira, estamos também em Chirose Ponte. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Em breve já vamos estar na Vila do Songo e assim também em Chitima. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Os dias de culto, glória ao Senhor Jesus Cristo, dos cultos que nós temos tido, louvado seja Deus, são todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, aqui na cidade de Tete, tem sido às 16 horas em ponto. Todas as terças-feiras, quintas-feiras, temos tido os nossos cultos presenciais, glória ao Senhor Jesus, às 16 horas em ponto. Todos os domingos temos tido o nosso culto presencial a partir das 7 horas e 30 minutos. Louvado seja Deus. Então, em Maroeira temos tido os nossos cultos presenciais no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras também, a partir das 14 horas e 30 minutos. Todas as terças e quintas-feiras, 14 horas e 30 minutos, em Maroeira. Nos domingos, glória ao Senhor Jesus Cristo, em todas as nossas igrejas, quer seja aqui na cidade de Tete, quer seja em Maroeira, quer seja também em Chirose Ponte, os nossos cultos presenciais iniciam às 7 horas e 30 minutos. Localização da igreja aqui na cidade de Tete. Você procura chegar no bairro Mateus Sansa Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar na banca Chambula, ou Banca Rainha da Brisa, ou você pode chegar no Mercado Nhamize, ou Escola Lázaro Vinho, ou mesmo você pode chegar no Mercado Onsango. Usando o contacto que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará até a nossa igreja. Eu vou mandar alguém para vir te buscar no lugar onde que você possa se encontrar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja em Maroeira está bem perto do mercado de Maroeira. Para quem conhece aquele lugar, você chega no mercado de Maroeira. Então, usando o contacto que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Maroeira. 7 horas e 30 minutos, todas as nossas igrejas, nos domingos, nossos cultos presenciais iniciam. Quer seja aqui na cidade de Tete, quer seja Maroeira, quer seja também em Chirose Ponte. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, em Chirose Ponte, você procura chegar no mercado de Chirose Ponte, usando o contacto que daqui a pouco também já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Chirose Ponte. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Guarda com você este contacto aqui que te levará para que você possa chegar até a nossa igreja, salvação de todas as nações, Sol da Justiça, que tem por líder e fundador o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Louvado seja Deus. 84 0
34 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Todos os nossos cultos presenciais no meio da semana aqui na cidade de Tete, todas as terças-feiras, quintas-feiras, 16 horas. No domingo aqui na cidade de Tete, 7 horas e 30 minutos. Maroeira, todas as terças-feiras e quintas-feiras, nossos cultos presenciais no meio da semana, 14 horas e 30 minutos. Em Chirose Ponte, no meio da semana, ainda não temos cultos presenciais. Apenas no domingo tem sido 7 horas e 30 minutos, que é o mesmo horário em todas as nossas igrejas, Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, aqui nesta província de Tete. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, temos nossos programas que passam aqui neste lugar, nesta rádio, todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Temos tido o nosso programa que passa aqui neste lugar aqui, a partir das 22 horas e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos. Todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, os nossos programas passam aqui das 22h10 até 23 horas e 10 minutos. Todas as terças-feiras, quintas-feiras, sábado e domingo, os nossos programas passam aqui neste lugar a partir das 19 horas em ponto até 20 horas em pontos. No domingo, o nosso programa passa aqui de manhã a partir das 8 horas em ponto até 9 horas em ponto. A nossa igreja está quase em toda esta nação moçambicana. Basta usar esse contato aqui. Eu vou te ajudar para você poder assim conhecer o pastor que estiver perto com você na província onde que você se encontra. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, pastor Edmo Carlos Tomás, obreiro Fernando Moio, nós estamos a despedir aqui. Boa noite, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Glória ao Senhor Jesus. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A voz do tempo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá de um lugar uma voz que não se calará. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Eu quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz.
trevas, quero ser a tua luz. E no silêncio, quero ser a tua voz. E o poder, a unção